Na aula passada, nós estávamos falando sobre a tuberculose, né? Então, a tuberculose, ela é uma doença pulmonar transmitida por bactéria, conhecido como bacilo de Koch. Ela afeta principalmente os pulmões. É uma doença grave, leva à morte se ela não for tratada. Tanto é que descobriram a vacina contra a tuberculose, né, que é a BCG. Então, a gente vacina contra essa doença bebezinho, né, bem quase junto ao sair do hospital, poucos dias depois, tem que ser vacinado. Essa vacina, como ela é aplicada bem bebezinho, né? Então, ela machuca a pele e deixa um sinalzinho na nossa pele. A vacina, e depois ali naquele local da vacina forma uma bolinha de pus, e depois aquilo ali, né, vai desenvolver a defesa dentro do organismo. Antes disso, 1930, 1940, morria muitas pessoas com tuberculose. A pessoa começava a tossir, dava febre, dor no corpo, dor nas costas, né? E aquilo ali ia piorando, muitos achavam que era uma gripe, e depois tinha um outro sintoma bem característico, que é isso aqui, ó, aparecer escarro com sangue. Enquanto a pessoa estava tendo, então, tosse, cansaço, febre, falta de apetite, rouquidão, fraqueza, isso aqui pode ser sintoma de diversas coisas, pode ser uma gripe mesmo, é uma gripe. Mas quando aparece o escarro junto com o sangue, quando a pessoa ia tossir, pronto, aí já fizeram checkmate, tuberculose, né? Antigamente, eles não sabiam o que faziam com a pessoa. Então, quando a pessoa começava a ter essas doenças, era normal que eles deixassem a pessoa trancada no quarto, num quarto. Isso não é só contra a tuberculose. Bem antigamente mesmo, né, quando tinha uma pessoa que estava acamada, doente, ela ficava no quarto, seja a doença que for. E aí, muitas vezes, o que as pessoas ainda faziam? Deixava a janela fechada, porta fechada. E aí, quanto mais a pessoa tosse, mais vírus, vamos supor, bactéria, ela joga para o ar. Como não tem corrente de ar, o quarto fica fechado, tudo fechado, o que acontecia? O que ela jogava para o ar do quarto voltava para ela mesma. Então, por isso que era comum as pessoas morrerem com tuberculose, de tuberculose. Porque aí essa bactéria entra lá nos pulmões, lá nos alvéolos, naqueles capilares sanguíneos, que nós já falamos dele, naqueles capilares sanguíneos, a bactéria vai provocando ali, né, rompimento daqueles capilares, por isso a pessoa escarra com sangue, e esse rompimento, então, vai impedindo as trocas gasosas a nível do pulmão, por isso que leva à morte. Aí depois surgiu a vacina e a tuberculose sumiu praticamente, né? Só que com o início e com o desenvolvimento da AIDS, a tuberculose é uma das doenças que acomete o aidético. Então, ela tem voltado no nosso meio através deles, tá? Antigamente, se vacinava contra BCG pequenininho e depois 15 anos. Hoje parece que é com 10, é uma segunda dose. Eu não sei se vocês aí já vacinaram dessa segunda dose, já olhou isso aí. Alguém sabe se você ainda tem seu cartão de vacina? Aí na sua casa? Eu tenho. Você tem? Você tem olhado o seu cartão se ele está em dia? Eu não, minha mãe olha. Ah, tá. Então provavelmente deve estar em dia, né? Se sua mãe confere. Mais alguém sabe do seu cartão de vacina? Sabe se ele existe? Ninguém? Alguém tem vacinado ultimamente? Eu acho que eu vacinei contra a gripe
Ana Clara Acho que foi em vacinou. junho, eu não lembro direito. Contra a gripe. Então, vocês vacinaram. Tá. Pois Eu é. também vacinei contra a gripe. Sim. Essa agora, né, a vacina foi disponibilizada, então a gente deve sim vacinar mesmo para nos proteger. E a BCG depois vocês procuram saber. Eu acho que se tiver uma segunda dose, vocês devem estar na idade de tomar essa segunda dose, tá? É uma doença grave, mas é curável, desde que o tratamento seja seguido corretamente, tá? Então, a pessoa tem que fazer o tratamento certo. Não adianta nada só tomar um remédio qualquer, né? Então, tuberculose é doença grave, é séria, tá? Contagiosa, viu? Contagiosa, oitavo ano. Se tem uma pessoa com tuberculose perto da gente, se a gente não tiver vacinado, a gente corre risco de pegar a doença, tá? Na tosse da pessoa, né? Sai bactérias, e aí, então, essas bactérias podem nos contaminar. O tratamento é feito com antibiótico, né? E tem duração, olha isso, mais ou menos de 6 meses o tratamento. Então, não é um tratamento qualquer, não é uma gripe qualquer, não é uma pneumonia qualquer, né? Então, é um tratamento mais rigoroso. Outra doença que também é complicada é chamada de enfisema pulmonar. Vamos ver o que é isso, então. É o resultado de alteração dos alvéolos. Faz com que eles não consigam inflar, consequentemente, não possam servir como superfície respiratória para a troca gasosa. O que é isso, então, professor? Essa é efisema. Aqui eu tenho o alvéolo. Um monte de alvéolos aqui, né? Parecendo caixinha de uva. Não é isso que nós vimos? Esses alvéolos aqui, eles vão ter capilares envolvendo eles, capilares sanguíneos, arteriais, venosos, né? Aí tem um monte de capilar aqui envolvendo. No caso da efisema pulmonar, esses capilares aqui envolvendo esses alvéolos, o que acontece? Os alvéolos, eles vão ficar cobertos de uma substância, parecendo um muco, e ficando cobertos com isso aqui, ele fica impedido de fazer a troca gasosa. Ele não consegue pegar o gás carbônico que vem dos capilares e nem devolver o oxigênio para os capilares. Então, olha, não pode servir como superfície respiratória, tá? Então, isso aqui vai cobrindo os alvéolos e os alvéolos deixam de exercer a função dele, que é troca gasosa. Mas como que faz? Pois é, aí que é o problema. É uma doença, olha isso, degenerativa irreversível. Por mais que eu faça um tratamento, o tratamento é um refresco, mas a doença não tem volta, tá? Isso aqui vai penetrando, vai grudando lá nos nossos alvéolos e não, é um caminho sem volta, sem volta. E aí o que vai acontecer então? Como que fica a história? O gás carbônico fica concentrado no corpo da pessoa, fica concentrado, e a pessoa ficar com baixa taxa de oxigênio. O oxigênio até entra aqui, mas ele não vai passar para os capilares. O gás carbônico até vem até aqui, mas ele não vai passar para os alvéolos e dos alvéolos e para fora. Então, a pessoa tende a ficar com uma concentração de gás carbônico no corpo. E nós vimos, o gás carbônico concentrado, ele traz graves problemas, não é? Então, ele tem que ser eliminado do nosso corpo. Então, quem tem enfisema pulmonar tem a dificuldade de fazer essa troca aqui, ó. Por isso que, com o passar do tempo, leva à morte, porque vai concentrando o gás carbônico, vai diminuindo a quantidade de oxigênio, as células vão morrendo, né? Então, às vezes, a pessoa que tem enfisema, ela tende a respirar, tende a levar o ar para dentro dela, só que o oxigênio não passa para as células. Ele bate lá no pulmão e volta. E o gás carbônico não sai do corpo da pessoa. Então, a pessoa pode ficar meio azulada, né? Um vermelho escuro, uma concentração
de um vermelho mais preto, mais azul, sei lá, no corpo, por causa de quê? Do gás carbônico, tá? Aqui, olha, vai perdendo progressivamente a função do órgão. Que órgão? Os alvéolos. Qual que é a função deles? Troca gasosa, tá? Os alvéolos saudáveis são minúsculos e numerosos, esponjosos e elásticos. Quem tem efizema pulmonar, eles são maiores, menos numerosos, eles se tornam rígidos, porque isso aqui vai formando como se fosse um cimento, alguma coisa que vai fechando esses alvéolos. E aí, a função deles é fazer isso aqui, ó, né? Inflar, encher, esvaziar. Aí, com efizema pulmonar, ele perde essa capacidade. Ele vai atrofiando e vai morrer, tá? O que leva a ter uma efizema pulmonar? Ela tem relação, não significa que é só. Ela tem relação com o tabagismo, porque o cigarro possui muitas toxinas que acumulam nos pulmões. Mas tem pessoas que nunca fumaram e pode ter efizema. Então, aqui eu tenho um quadro meio que genético, tá? Familiar, né? Às vezes, pessoas que não fumaram e pode ter, tá? Mas a maioria da efizema pulmonar vem de quem? Dos fumantes, certo? Que prejudica a respiração, né? Os sintomas, o que a pessoa vai sentir? Dificuldade em respirar, cansaço, fraqueza, né? E às vezes crise de tosse, tá? Mas por que está com dificuldade de respirar? O oxigênio até entra, o gás carbônico até chega, mas o oxigênio não acaba de passar para dentro e nem o gás carbônico acaba de sair do organismo, porque tem tipo um muco, alguma coisa tampando, fechando os alvéolos aqui, tá? Então, por isso que a pessoa vai ter, primeira coisa, dificuldade em respirar. Cansaço e fraqueza, porque o oxigênio não está chegando lá nas células, tá? Não está chegando. A crise de tosse já é uma forma do organismo reclamar que está errado alguma coisa lá dentro dele, tá? Os remédios são paliativos, viu? São paliativos, ajuda a pessoa a viver com uma qualidade de vida, mas quem tem efizema pulmonar nunca vai sarar dela. Eu posso ter efizema controlada, paralisada, mas sarar de tudo, voltar ao que era antes? Não. Porque nós vimos aqui que ela é uma doença degenerativa. O que é isso? Ao progressivo, ela vai estragando, ela vai degenerando, ela vai fazendo o órgão perder a função, tá? Então, normalmente, a pessoa precisa de ter um oxigênio. Com o passar do tempo, ela vai precisar de um oxigênio. E, com os estágios avançados, a pessoa fica impossibilitada de realizar atividades simples. Por quê? Porque dá falta de ar, ela não tem a troca gasosa direito. Então, por exemplo, simples atos de agachar, calçar o sapato, a pessoa às vezes não consegue mais, porque ela não consegue fazer essa troca gasosa, ter essa respiração de forma adequada. Tem alguém de vocês aí que tem na família isso aí, efizema pulmonar? Você sabe se tem? Tem alguém na sala que tem algum problema pulmonar na família, de um modo geral? Não. Então, vamos lá. Terminando, então, essas ites aqui, né? Que muita gente tem aí. A rinite e a sinusite. Vamos separar, então. Ó, a gente não vai confundir. As duas vão gerar sintomas semelhantes. Mas quem tem rinite, ela pode levar a sinusite. Se eu tenho só sinusite, dificilmente eu vou ter uma rinite. Mas quem tem a rinite pode chegar a sinusite. O que é rinite, então, né? Rinite é uma inflamação no nariz. É inflamação, difusão da mucosa que reveste a cavidade do nariz. Então, quando aquela secreção, aquela cavidade mucosa, que produz aquele muco, que vai proteger o ar que vai entrar no nosso corpo, vai proteger o nosso nariz, inflama. Quais são os sintomas? Espirro constante. Espirra, 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 né? Sem secreção, praticamente, sem nada, tá?
a pessoa vai ter coceira no nariz e o nariz escorre, tá? Aquela aguinha, escorrendo aquela aguinha. As causas mais comuns da rinite: fumaça, poeira, ácaros, poluição, pelos de animais, pólen de planta. Tem pessoas que é só chegar a primavera e aí pronto. Por causa do pólen das flores na primavera, a pessoa tem uma alergia terrível, né? Então, fumaça, então, queimada, essas coisas, é terrível para quem tem a rinite, né? Poeira, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é o que desencadeia. Às vezes a pessoa tem rinite, nossa, minha rinite está controlada. Aí o vizinho pôs fogo, né, no lote. E aquela fumaça veio para sua casa, ela vai atacar a rinite, tá? Então, a rinite a pessoa tem, ela pode estar controlada ou ela pode se encandear, se a pessoa estiver diante desses fatores aqui, tá? Desses fatores. Pelos de animais também, né? Gato, cachorro, muita gente tem. Ácaros, aí não pode ter tapete, almofada, cortina, né? Às vezes o médico pede para tirar tudo isso do quarto, bichinho de pelúcia, então tem que fazer uma limpeza geral para evitar essa rinite. Ó, quando o nariz entra em contato com uma substância tóxica, fumaça, né? Os ácaros, a poeira, alguma coisa assim, a mucosa nasal desencadeia a defesa, que é o quê? Escorrer o nariz, daquela secreção no nariz, né? Então, e parte dessa defesa também, né, pode obstruir o nariz, no intuito de fechar, de impedir que a sujeira entre. Por isso que às vezes o médico fala assim, tem uma carninha tampando o nariz, né? Então, as próprias células internas multiplicam para fechar o canal, para impedir que a sujeira acumule. Rinite alérgica. Algumas pessoas desenvolvem esse quadro. Então, nesse caso aqui, é igual eu falei para vocês, entrou em contato, ela vai acontecer, tá? Então, a pessoa tem que observar, quem tem a rinite alérgica, tirar essas situações aqui que pode provocar. Então, eu não posso ter a cortina, não posso ter almofada, não posso ter tapete, eu não posso ter o bichinho, né? Então, assim, muitas coisas que podem desencadear essa rinite alérgica. Tem alguém na sala que tem a rinite alérgica? Eu. Eu tenho. Alérgica a quê? Sabe? Geralmente é tapete. Tapete, né? Pelo de animal, travesseiro. Ixi, O meu também é pelo de animal um pouco. pois é. A questão do tapete é que ele acumula muito ácaro, muita poeira no tapete, né? Então, e somente quando a gente senta, deita, né, aquilo ali sobe para o ar e a gente acaba expirando aquilo ali. Então, realmente, o tapete, ele não é um bom companheiro, né, para quem tem a rinite alérgica, de jeito nenhum. E a sinusite, então? A sinusite é uma inflamação nos seios da face. Na nossa face, aqui assim, tem uns buracos que a gente chama de seios da face. Então, a sinusite é quando a secreção produzida pelo nariz, ela para nesses seios da face. Então, ela vai obstruindo, vai fechando esses buraquinhos que nós temos, tá? Que é chamado de seio da face. Ó, inflamação da mucosa, que reveste as estruturas ocas, né? Ou buraquinhos, que são câmaras de ar. E aí, como essa mucosa vai desenvolver esse muco que vai fechar essa câmara de ar, é onde a pessoa fica com dificuldade de respirar, tá? Os seios também produzem o muco, que é drenado para dentro do nariz, né? Então, se eu tenho a sinusite, esse muco vai ficar parado lá, vai fechar esse canal. Ó, o muco inflama, tá? Obstruindo, fechando, tampando esses orifícios. Então, o muco que ela produz, né, não pode e acaba acumulando aqui e favorece proliferação de bactérias. Eu não sei se alguém teve sinusite aí, já teve que fazer raio-x, alguma coisa.
Quando a sinusite está muito atacada, aqui do nariz para cima chega de inchar. Por quê? Porque esses seios, esses orifícios estão cheios de muco, de meleca. E ao juntar o muco, o que acontece? Junta também bactérias, porque tem muco ali. Então, as bactérias vão juntar e elas vão fazer o quê? Um processo inflamatório, tá? Por isso que quem tem a sinusite, às vezes na sua secreção, né? A secreção do seu nariz sai até esverdeada. Isso significa que ela está cheia de inflamação, cheia de bactérias. Por isso que dá muita dor aqui para cima, dor de cabeça, né? Tem gente que tem muita dor de cabeça por causa da sinusite, certo? Então, por isso que tem que cuidar com épocas frias, né? Coisas muito geladas e tomar bastante líquido, evitar, porque dói demais, dói o rosto, às vezes dói até o maxilar aqui, né? Dói respirar, dói de tudo, né? Porque tampa toda essa parte aqui de secreção, de melequinha. Ó, sintomas da sinusite, dores de cabeça e na face. Por quê? Porque vai, ó, obstruir daqui para cima, causa uma pressão, como está fechado, obstruído, dá uma pressão aqui para cima. Secreção nasal esverdeada, ó, eu falei para vocês, né? Aquela meleca, ela sai grossa, condensada, esverdeada ou amarelada. Quando ela está esverdeada, é porque o negócio está bravo, tá? Um mau cheiro, né? No nariz, na secreção, tá? E dificuldade para a gente perceber o cheiro dos alimentos, das coisas. Por quê? Porque aqui está tudo tampado, né? Dessa secreção que não deveria estar aí. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Agora, então, você vai pegar o seu caderno e vamos corrigir. 34 e 35, né? Vamos lá, então. 34. A asma é uma doença em que ocorre inflamação e obstrução parcial das vias aéreas. Com base nessa informação, discuta se a asma afeta a respiração pulmonar ou a respiração celular, ou ambos os processos. Quem vai ler para nós o que você colocou? O que a asma vai afetar? Posso ler, professor? Pode, sim. Como na asma as vias aéreas são obstruídas, ela afetará primeiramente a respiração pulmonar, pois o pulmão se encherá com menos ar. A partir disso, faltará oxigênio para as células e a respiração celular também ficará prejudicada. Muito bem. Mais alguém? O que acontece? Falou? Bonito. Certinho. Ó, como ela inflama e obstrui parcialmente as vias aéreas, então ela vai afetar primeiramente a respiração pulmonar. Por quê? Como ela vai obstruir a passagem do ar, né? O oxigênio não vai conseguir chegar nem no pulmão. Lógico, se eu afetar a pulmonar, eu vou afetar a celular. Se o oxigênio vai chegar no pulmão, como que vai levar do pulmão para as células? Não leva, né? Mas, primeiramente, a asma vai afetar a respiração pulmonar. Porque, como a asma é uma inflamação que vai, né, obstruir, vai inflamar as vias aéreas, o oxigênio vai ficar com dificuldade de descer, passar e chegar no pulmão. Por isso, vai afetar, primeiramente, a respiração pulmonar. Precisa ditar essa resposta? Tem alguém que não fez? Posso passar para frente? Então, tá. A 35. Como a bronquite afeta o sistema respiratório? É muito parecido com aqui, ó. Aqui agora a bronquite já vai estar nos brônquios, né? A asma eu tenho aqui a traqueia. A asma pode afetar aqui a traqueia. E aqui agora eu tenho os brônquios, ó. A bronquite vai afetar aqui os brônquios, tá? Quem vai ler para nós?
explicar como a bronquite vai afetar o sistema respiratório? Uma pessoa que fez, quer ler para nós? Posso ler? Pode. Bronquite é uma inflamação dos brônquios. Os brônquios fazem parte do sistema respiratório e são responsáveis pelo transporte de ar da traqueia para os pulmões. Portanto, a inflamação brônquica pode enfraquecer a quantidade de ar que uma pessoa respira. Certinho. Alguém fez diferente? A bronquite também, né? Ela afeta os brônquios, que faz parte das vias aéreas respiratórias. Afetando os brônquios, ela vai impedir que o oxigênio chegue até o pulmão, né? Para a troca gasosa, tá? Então, por isso que a bronquite também complica. Porque se essa parte aqui, ó, está afetada, né? O oxigênio tem que entrar dentro desse pulmão aqui e dentro desse pulmão de cá, né? Então, como que ele vai chegar aqui? Se essas vias aqui estão obstruídas com secreção, com processo inflamatório, que é a bronquite, né? Por isso que a pessoa também tem falta de ar, porque vai obstruir a passagem do oxigênio para chegar até dentro do pulmão, tá? A asma é mais a nível aqui de traqueia, viu? Mais aqui. E a bronquite é mais embaixo. Quanto mais embaixo for o problema, mais complexo é, né? Porque aí vai chegando perto do pulmão e vai complicando a vida dentro do pulmão. Ok? Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tá, então vamos lá. Agora eu quero que vocês façam, ó, marque aí, nós vamos ficar aqui até a reunião cair e vamos no outro horário corrigir, tá? Então, vocês vão fazer essa questão 9 aqui. Letra A e B. A letra A, você consegue fazer aqui, né? A letra B no caderno. A questão 9. A questão 11. Marca aí. Na página 86. Questão 9. Questão 11. E depois eu quero que vocês façam os testes. Tá? Os testes que vai, então, do número 1 até o número 10. Até o número 10. Tá bom? Eu estou aqui ainda, até a reunião cair. Então, vocês vão fazer essas questões. Os testes e essas duas questões aqui. 11, 10, 9 e 11. Tá certo? Alguma dúvida? Essa questão que é muito interessante, ó, questão 11, viu? Então, podem começar a fazer. Depois, no outro horário, a gente vai corrigir, tá bom? E eu estou aqui até a reunião cair. Professora, para fazer a 9 e a 11? A 9, a 11, depois dos testes, tá? De 1 a 10.